Após mais de 2 décadas sem se falarem, Cíntia e André, ex-namorados de juventude, se reencontram de forma inesperada em um fórum online. O que começa como uma troca de mensagens tímida e formal, logo desperta antigas memórias de um amor que nunca foi totalmente esquecido. No passado foram separados pela mudança de Cíntia para outro estado, o que levou ao fim de um relacionamento promissor, porém marcado por medos, imaturidade e inseguranças. Agora, mais maduros e carregando as cicatrizes de casamentos que não deram certo, eles se reencontram em Tóquio, a cidade que ambos sonhavam conhecer quando jovens. Entre cafés e caminhadas pelas ruas da capital japonesa, Cíntia e André tentam entender se ainda há espaço para um recomeço. Acompanhe a história e descubra o que acontecerá com um casal que se reencontra após 2 décadas. O som do teclado ecoava pelo apartamento pequeno de André. O barulho da chuva no telhado e a fumaça da caneca de café eram as únicas companhias de sua noite solitária. Ele, agora com 40 anos, havia se acostumado a esses dias calmos, mas com uma certa frequência sua mente vagava para os tempos de juventude. O som da chuva sempre trazia Cíntia à sua memória. Lembrava da vez em que foram pegos por uma chuva rápida enquanto caminhavam para o carro. A imagem dela, se enxugando e sorrindo no banco do carona do seu velho Fusquinha, parecia estar tatuada em sua memória. Cíntia, por sua vez, estava em um pequeno estúdio em São Paulo. Após o divórcio, havia redescoberto um prazer simples que há muito deixara para trás, o prazer da leitura. Mas em alguns momentos, entre as páginas dos livros, ela também se via presa às lembranças. A cidade onde se conheceram estava longe, assim como os sonhos que compartilharam. Dentre os muitos sonhos, estava o desejo de um dia morar no Japão, algo que parecia impossível naquela época. Foi numa noite dessas, em que chovia, que André entrou em um fórum de discussão sobre música japonesa, um passatempo que cultivava desde os tempos da adolescência. Entre comentários e recomendações, um perfil chamou sua atenção, Cindy85. Um frio percorreu sua espinha, mas ele pensou que talvez fosse apenas coincidência. Não pode ser ela, pensou André. Mesmo relutante, decidiu responder a um comentário dela sobre uma banda que ambos costumavam ouvir juntos. Cíntia reconheceu aquele jeito de escrever, cheio de referências sutis a bandas e músicas antigas. O coração dela acelerou ao perceber que era André. Mas em vez de responder logo, ela hesitou, e passando o dedo sobre a tela do celular, pensou se deveria mesmo reabrir aquele capítulo da sua vida. Depois de 2 dias de incertezas, enviou uma resposta breve e formal, como quem tenta manter uma certa distância. Por acaso você não é o André? André Miranda? Eu sou a Cíntia, Cíntia Lima, lembra? Que coincidência encontrar você por aqui. Como tem passado? André viu a notificação e levou mais de uma semana para responder. Lembrava-se de todas as noites que passou em claro após o término, revivendo cada conversa, cada despedida. Não queria abrir a porta para o passado, mas também não conseguia simplesmente ignorar. Estou bem. E você? Faz tempo, né? Respondeu André timidamente. Começaram a conversar no privado do fórum, mas as primeiras trocas de mensagens foram curtas e cautelosas, como se ambos pisassem em um campo minado. A conversa girava em torno de banalidades: trabalho, hobbies, músicas e uma ou outra referência a amigos comuns. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a quebrar a barreira e falar sobre o passado. Cíntia sentia um nó na garganta toda vez que ele mencionava algo sobre sua vida atual, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas ao mesmo tempo, sentia medo de mencionar qualquer coisa que pudesse abrir velhas feridas. André mantinha uma postura defensiva. Cada mensagem que enviava era analisada minuciosamente, como se esperasse que ela revelasse alguma intenção oculta. Lembrava-se de como se sentiu perdido quando ela decidiu mudar de cidade, e não estava disposto a reviver aquilo. Ao mesmo tempo, sentia que algo em sua vida estava acontecendo outra vez, despertando sentimentos que ele acreditava estarem enterrados fazia muito tempo. Depois de algumas semanas de mensagens esporádicas, Cíntia sugeriu, de maneira quase casual: seria legal a gente se encontrar em algum momento, quem sabe em Tóquio, como a gente sempre sonhou. Assim que enviou a mensagem, sentiu uma onda de arrependimento. Estaria sendo precipitada, não deveria ter falado nada. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte dela que queria desesperadamente ver se ainda havia algo entre eles. A resposta de André demorou mais do que o normal. Quando finalmente chegou, era curta e fria. Talvez seja interessante,
Mas não sei se é uma boa ideia. Cynthia fechou os olhos, frustrada. Ela sentia que havia perdido a chance de uma segunda oportunidade. Mas então, alguns meses depois, uma nova mensagem dele chegou. Vou para Tóquio no mês que vem, a serviço. Se quiser mesmo ter aquele encontro, a gente pode se ver por lá. Mais algumas mensagens trocadas, e então combinam de se encontrarem em um café próximo ao icônico Park Hyatt Hotel. André gostaria que fosse no hotel, mas ele está em reforma. Embora ambos estejam ansiosos pelo encontro, os compromissos profissionais, o número menor na troca de mensagens e a rotina arrefecem as sensações e os sentimentos. Em um piscar de olhos eles partem para Tóquio, ela de São Paulo e ele de Rio Branco. Logo a cidade de Tóquio pulsava ao redor deles, como um sonho distante que agora se tornava realidade. Cynthia chegou primeiro ao café. Estava frio, e o vento cortante trazia consigo uma sensação de renovação, como se algo estivesse prestes a mudar. Ela se ajeitou na cadeira, olhando ao redor, tentando controlar o nervosismo que lhe subia a garganta. André chegou alguns minutos depois, com as mãos nos bolsos e um olhar que misturava curiosidade e receio. Ele a reconheceu de longe, mas ao vê-la sentada ali, com os olhos perdidos nas ruas de Tóquio, sentiu uma pontada de dor. Era como se visse a Cynthia de tantos anos atrás, mas com traços de uma nova versão dela. Mais madura, mas ainda radiante, iluminando a tudo e a todos ao seu redor. Quando se sentaram, o começo da conversa foi meio embaraçoso, mas parecia como uma troca de notícias do que um reencontro de antigos namorados. Falaram sobre suas viagens, sobre a cidade que ambos sonhavam conhecer, sobre o que mais gostavam em Tóquio. Mas havia uma barreira invisível entre eles, uma cautela que impedia de tocarem nos temas que realmente eles queriam falar. Depois de um tempo, o assunto começou a minguar, e os silêncios se tornaram mais frequentes. Cynthia olhou para a xícara de café nas mãos, incapaz de encarar André diretamente. Sabia que se não falasse algo agora, talvez perdesse a oportunidade para sempre. André disse para darem uma volta. Afinal, eles estavam no local que sempre sonharam em estar. Fizeram papel de turistas, estavam admirados com o número de pessoas nas ruas, com as luzes, com as modernidades, e por que não com o tradicional que a cidade trazia. Parecia até os velhos tempos, pois estavam genuinamente se divertindo. Tiveram por alguns instantes uma felicidade verdadeira. Contudo, o silêncio voltou a imperar, e Cynthia decidiu que deveria falar. Pediu que sentassem em um banco da praça que estavam passando, e começou. Sente aqui, André, vamos tocar num assunto que tanto eu quanto você estamos evitando, mas é necessário. Nem sei por onde começar. Eu sei que deixei um vazio em você quando fui embora. André permaneceu em silêncio, os olhos fixos no horizonte. Um misto de não sei o que dizer, e queria dizer muita coisa. Eu nunca quis te machucar, André. Eu só não sabia como lidar com tudo naquela época. Tive medo. Estávamos apenas começando a viver. E eu sei que isso não é desculpa. Pensei em você muitas vezes, mas não consegui continuar. Com o tempo não consegui mais te procurar. Na verdade, até te procurei, mas você havia mudado e ninguém sabia ou quis me dizer onde você estava. Ele respirou fundo, sentindo uma raiva antiga ressurgir, mas também uma sensação de alívio por finalmente ouvir o que sempre desejou ouvir. Você foi embora e me deixou sozinho com todos os nossos sonhos, Cynthia. E depois, do nada, parou de me responder, de atender meus telefonemas. Eu fiquei tentando entender onde eu errei, o que eu fiz ou o que eu não fiz. Concordo com você que éramos muito novos. Com o tempo, eu até entendi a sua decisão, mas isso não tira o que eu passei. E agora, eu te vejo de novo, aqui na minha frente. Te sinto uma vez mais próxima a mim. Só faltou você estar usando o mesmo perfume. Aí eu tava liquidado. E com isso tudo, todos aqueles sentimentos ressurgiram e estão mexendo muito comigo. Sabe, Cynthia, a vida me ensinou a ser pragmático. Então, mesmo querendo muito, não sei se posso abrir essa porta novamente. Cynthia mordeu o lábio, segurando as lágrimas que queriam escapar. Eu também não sei, André. Eu queria uma segunda chance. Mas também tenho medo. Medo de me arrepender, medo de te machucar de novo. Acho que nunca soube como te pedir perdão de verdade. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, com a cidade de Tóquio como pano de fundo. Cynthia esperava que André dissesse algo que os tirasse daquele impasse, mas ele apenas olhava para o nada, absorto em seus pensamentos, como quem busca respostas em algum lugar distante. Finalmente, ele suspirou, a olhou nos olhos pela primeira vez em anos. Eu não sou mais aquele garoto, Cynthia.
E você também não é a mesma. Eu pensei que queria uma segunda chance, mas agora, talvez não seja justo para nós dois. Eu não quero sentir aquela dor mais uma vez, e também não quero que você se sinta culpada. Cíntia sentiu seu coração partir, mas também sabia que ele estava certo. Talvez a gente tenha que aceitar que aquele capítulo acabou. Que era um sonho bonito, mas que já não somos mais os mesmos, disse André, enquanto dava um sorriso triste e melancólico. Mas de qualquer maneira, continuou. Foi bom te ver uma vez mais. E de algum jeito, acho que isso me ajudou a entender que eu também preciso seguir em frente. Cíntia concordou com a cabeça. Caminharam em silêncio, cada um absorvido em seus pensamentos. Acabaram por retornar ao café onde haviam marcado o encontro. Era algo em torno de 21 horas, hora local, e o frio do outono já incomodava bastante. André levou Cíntia ao seu hotel e no caminho lhe comprou uma rosa amarela, repetindo um gesto que fez quando começaram a se relacionar. André e Cíntia se despediram no saguão do hotel, cada um carregando a lembrança daquele encontro como um ponto final que nunca tiveram antes. André a abraçou por um longo tempo. Uma vez mais sentiu seu corpo, o seu calor. Mas dessa vez o abraço se parecia mais com um gesto de agradecimento do que uma tentativa de reatar algo. Cíntia se permitiu chorar, mas era um choro leve, de alívio. André, então lhe deu um beijo na testa e lhe sussurrou, "Eu sempre te amarei." E foi embora. Na manhã seguinte, Cíntia partiu para o aeroporto, observando a cidade de Tóquio pela janela do táxi e sentindo uma estranha sensação de liberdade. Era como se finalmente tivesse fechado uma porta que ficou aberta por muito, muito, muito tempo. André, por sua vez, ficou mais uns dias em Tóquio por conta do serviço que fora fazer por lá. Enquanto vagava pelas ruas da cidade, que ambos haviam sonhado em conhecer, em um determinado momento, parou diante de uma pequena loja de souvenirs e comprou um boneco do Doraemon que os dois tanto amavam. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hotel, assistiu alguns vídeos do Doraemon e se divertiu novamente com o Nobita, que o levou de volta para uma época em que tudo parecia ser mais simples. De volta ao Brasil, Cíntia e André seguiram suas vidas, mas com algo diferente em seus corações. Não era um amor renascido, mas um alívio por terem finalmente encerrado um capítulo que estava em aberto. E assim, seguem em frente, cada um à sua maneira, carregando as memórias e as marcas do que foi e do que nunca poderia ser. Que tal? Gostou? Deixe seu comentário e diga o que achou. Também convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar mais histórias como essa que acabou de ouvir. Até a próxima!